A ideia de se criar uma moeda única para pagamentos entre os países do BRICS parece boa, mas não é o tema central do bloco por agora. Assim, o dólar ainda deverá ser usado, mesmo que em pouca frequência, no comércio entre os países do bloco. Mas por que o dólar ainda será usado? E o que impede o BRICS de finalmente criar uma moeda única? Este é o tema deste vídeo. Fique bem atento aos detalhes e no final deixe o seu comentário. O ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, afirmou na segunda-feira, 28 de abril, que, no momento, o BRICS não está discutindo a criação de uma moeda. Em entrevista ao jornal O Globo, o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, em visita ao Rio de Janeiro, para encontro entre os ministros das Relações Exteriores dos países do bloco, afirmou que falar sobre a criação de tal moeda ainda é cedo e que a questão da criação de um sistema único de pagamentos voltará a ser discutida quando ocorrerem as condições econômicas necessárias. Por outro lado, tanto Vieira quanto Lavrov dão ênfase ao maior uso de moedas nacionais no comércio entre os países do BRICS. Segundo Lavrov, nenhum país quer sofrer as consequências das sanções que o Ocidente impõe contra países desafetos, quando utiliza seu monopólio nos sistemas de pagamento. É exatamente por isso que os países do BRICS estão se esforçando para a alternativa mais propícia do momento: vender e comprar entre si usando suas próprias moedas. Nesta direção, a própria Rússia tem demonstrado resultados bastante animadores. Em 2024, o país conseguiu fazer seu comércio com os parceiros do BRICS, usando sua moeda e de países amigos em 90%. Isso é um resultado admirável, já que alguns anos atrás o nível de uso de moedas nacionais não passava de 25% no comércio entre a Rússia e os outros países do BRICS. Assim que chegou pela segunda vez à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump havia ameaçado os países do BRICS com tarifas de 100% caso criassem um sistema de pagamentos único que substituísse o dólar. O republicano ficou assustado com a possibilidade de o bloco de países colocar o dólar no escanteio. A razão é simples: se o BRICS fizer isso, outros países vão ter interesse em utilizar o sistema de pagamentos do bloco. O dólar vai perder ainda mais espaço nas transações financeiras internacionais, o que é sinônimo da perda de parte do poder de Washington de influenciar o comércio internacional. Só que, depois de 4 meses da chegada à presidência, Trump adotou uma política tarifária selvagem contra a China. E se esta se adaptar à nova realidade, talvez tome passos ainda mais destemidos contra o dólar. Só que existem fatores que impedem o grupo de países de criar uma moeda própria. Em primeiro lugar, o porte e realidade econômica dos países do BRICS não são iguais. Eles possuem níveis de desenvolvimento econômico bastante assimétricos, o que dificulta a tarefa de se criar um sistema monetário justo que defende os interesses de todos os países participantes. Em segundo lugar, devemos lembrar que, apesar das conversas sobre comércio, o BRICS não é, em essência, uma organização econômica, mas geopolítica. Talvez você deva estar se perguntando, mas, Tito, os países da União Europeia também possuem níveis de desenvolvimento econômico diferentes e, mesmo assim, adotaram uma moeda só, o euro. Existe uma diferença entre o BRICS e a União Europeia. Os países do BRICS têm estados diferentes de desenvolvimento e possuem economias mais voltadas à exportação, em grande parte de recursos naturais. Ou seja, são países que fazem o papel de vendedores no mercado internacional. Só que as condições de pagamento são normalmente ditadas pelos países compradores. E foi exatamente por esta razão que a União dos Compradores, como podemos classificar a União Europeia, fez sua própria moeda, para que seus países tivessem mais facilidade em realizar o pagamento
dos produtos importados. Os países que aderem à União Europeia concordam inicialmente com uma série de condições e regras econômicas e financeiras bem claras. Para que o novo país seja aceito na União, é necessário que ele mude todo o seu sistema financeiro e monetário. Ao contrário do BRICS, que é mais uma união geopolítica do que econômica, e não é preciso mudar seriamente seu sistema financeiro e etc. para participar. Não há um sistema unificado de comunicação entre os bancos do BRICS, o que é uma das condições para a transição para uma moeda única. Uma moeda única exigiria um centro emissor, transferindo parte da soberania da política monetária para o nível supranacional, o que pode contradizer os interesses de diferentes países. Portanto, por enquanto, o uso de moedas nacionais é mais preferível. A ideia só pode ser concretizada com uma profunda integração econômica, convergência dos indicadores fiscais e de inflação, criação de um espaço de pagamento comum, desenvolvimento de uma infraestrutura de liquidação comum e expansão do comércio mútuo. Isso também exigirá vontade política e acordos de longo prazo sobre a administração de um banco central comum. Essas condições não existem hoje, mas em uma perspectiva de 10 a 15 anos, o processo poderia, teoricamente, começar se o bloco continuar a fortalecer os laços econômicos. Além disso, o atual uso de moedas nacionais no comércio já permite que os países do BRICS se protejam e pressionem o sistema global do dólar. As moedas nacionais permitem que você se afaste rapidamente da dependência do dólar e do euro também, sem a necessidade de reestruturar fundamentalmente o sistema financeiro. Os prós do uso de moedas nacionais incluem flexibilidade, liquidações mais rápidas e redução dos riscos cambiais de terceiros países, enquanto os contras incluem a alta volatilidade das taxas de câmbio entre as moedas nacionais e a necessidade de coordenação constante entre os bancos centrais. Contudo, remover o dólar totalmente do comércio entre os países do BRICS talvez seja mais difícil do que você pode imaginar. Os países do BRICS poderão reduzir ao mínimo o uso da moeda norte-americana no comércio dentro do bloco, mas uma pequena margem de uso deverá ser mantida para que o dólar, internacionalmente usado, seja recorrido em sistemas de pagamento complicados, acordos com países terceiros e onde se exige moeda com alto nível de liquidez. Porém, dentro do BRICS, enquanto o dólar vem perdendo espaço, o yuan chinês se torna mais procurado. Este nível de procura varia de acordo com o papel que cada país do BRICS tem na economia mundial e também a aceitação de seus parceiros em relação à moeda chinesa. A Rússia, por exemplo, possui um forte comércio com a China. Isso explica a razão pela qual Moscou realiza boa parte de seu comércio em yuans. A moeda chinesa é consideravelmente estável e cada vez mais aceita como meio de pagamento. Seu câmbio raramente sofre abruptas alterações, o que é cômodo para os negócios. Nos últimos 20 anos, a inflação na China foi menor do que 5%, o que estabiliza mais a moeda. O yuan é mais usado como moeda de reserva e a China também abriu bancos comerciais especiais no exterior para facilitar os pagamentos. Contudo, os russos não só usam a moeda chinesa para seus pagamentos, e a razão para ter tal cautela. Por exemplo, o Banco Central da China pode tomar medidas a qualquer momento para desvalorizar sua moeda em relação ao dólar. É exatamente por isso que, por exemplo, os russos, paralelamente, aumentam suas reservas de seu próprio rublo e abrem centros de pagamentos com sua moeda no exterior. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. E lembrando para vocês que nós estamos publicando material diariamente no Twitter. É só você conferir no link que está na descrição
deste vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.